E aí galera, tudo bom? Nós estamos aqui hoje reunidos para iniciar mais um quadro fantástico. Vocês vão conhecer gente com resultados incríveis, um bate-papo muito legal. Eu sou o Wellington Feitosa, daqui a pouco a Andrea vai falar também um pouquinho com vocês. Mas hoje a convidada de hoje é a Jaqueline Martins, ela que é da Vibra, um parceiro nosso de longa data que vai contar sobre os seus resultados e como ela está ajudando os nossos acelerados, inclusive você que está nos ouvindo aí, nos vendo, né? Isso aí. Bacana, pessoal. Sou Andreia Costa, co-host aqui do podcast. E hoje a gente vai conhecer toda essa trajetória da Jaque, né, uma grande parceira do Conex há muito tempo. A gente também vem acompanhando a trajetória da empresa dela. E hoje ela já está começando a atender algumas empresas que são da comunidade Conex. E ela vai contar um pouquinho do que a gente está planejando de inserir no mercado. Então, antes de mais nada, Jaque, seja muito bem-vinda. Obrigada por participar aqui do nosso podcast do Conex. E eu queria muito que tu explicasse para quem ainda não te conhece, esses raros que ainda não te conhecem, um pouquinho mais sobre sua trajetória empreendedora e o que a Vibra está planejando para o futuro. Perfeito. Primeiramente, obrigada, pessoal, pelo convite. Eu fico muito honrada mesmo. Como vocês falaram, a gente já é parceiro do Conex há muito tempo. Obrigado, Wellington. Obrigada, Andreia. Eu fico honrada não apenas de estar aqui, dessa oportunidade, mas também porque eu já admiro muito a trajetória da Conex, né? Não apenas pelo que vocês fazem no ecossistema, mas também pelas pessoas que vocês são também. E por todo o apoio e ajuda que vocês já me deram também na minha trajetória, né? Eu sou a Jaqueline Martins, eu sou consultora empresarial, a gente atua pelo Sebrae Tech, atendendo negócios para que eles consigam sair do operacional e realmente começarem a trabalhar de forma mais estratégica, olhando os números. E é isso, mas respondendo a tua primeira pergunta, né? Contando um pouquinho aqui da nossa trajetória, a gente começou lá em 2023, né, o Vibra, e curiosamente, a Conex foi uma das primeiras apoiadoras da gente. A gente começou com o evento Imersão de Líderes e na época a Conex patrocinou o evento, né, e viabilizou com que a gente conseguisse fazer o evento, porque quando o negócio está no início, ele está muito naquela correria de conseguir, né, realmente fazer uma boa divulgação, conseguir os seus primeiros clientes, e a Conex foi uma dessas apoiadoras que viabilizou o evento com o patrocínio e também levando alguns dos seus próprios clientes para estarem no evento. E isso a gente lembra assim com muita gratidão mesmo, porque apoios como esse é muito difícil no início, né, do negócio. E depois que a gente realizou esse evento, a gente seguiu realmente conseguindo gradativamente atender alguns clientes, e a gente começou muito ali atendendo clientes que já eram do nosso network, mais próximos, né? E a partir do momento que a gente foi atendendo os nossos primeiros clientes, que eram amigos, eram parceiros, né? A gente começou muito nessa linha de atender ali quem já era mais próximo, né? E a gente conquistou basicamente essa trajetória fazendo um trabalho com dedicação. Então, a nossa trajetória foi marcada por a gente realmente se dedicar extremamente para gerar resultados reais nos clientes que a gente atendia. E isso foi gradativamente construindo a nossa trajetória através de entregas, resultados, até às vezes fazendo um over-delivery ali muito grande, justamente para que a gente fosse lembrado não apenas por uma consultoria ali que entrega o mínimo, mas por uma consultoria que é capaz de entregar o diferencial em resultados, mostrar números ali para os seus clientes, e isso foi gradativamente sendo algo que os clientes pontuavam, né? A transformação gerada depois do nosso trabalho. Esses dias tu postou nas redes sociais que a Vibra, ela tá no mercado há menos de 2 anos, né? E Exatamente. eu fiquei impressionada, porque parece assim que tu tá desempenhando esse trabalho grandioso 50 na inovação anos, né? há uns 10 anos, né? Então eu Exato. queria entender um pouquinho mais de quando é que a Vibra surgiu e também o que vocês estão planejando para o futuro. Perfeito. A Vibra surgiu em dezembro de 2023, né, quando a gente fez
A imersão de líderes 2023 foi a primeira iniciativa que a gente fez no Vibra, mas a minha trajetória empreendedora vem de muito antes, né? O Vibra tem 1 ano e 8 meses, né? Mas a minha trajetória empreendedora já tem alguns anos. Eu comecei empreendendo na faculdade. Na época, a gente iniciou ali um projeto que era uma startup voltado para investimentos, e foi um projeto acadêmico mesmo, e isso me aflorou muito o empreendedorismo, e foi uma coisa que eu sou muito fã de faculdades que investem no empreendedorismo, que investem em incentivar os próprios alunos a ter essa visão mais empreendedora, né? Então, depois desse projeto na faculdade, ele pivotou, né? E eu acabei formando ali tirando ali a vertente de investimento e indo para cobranças, né? E aí eu comecei a estagiar também no outro local, e aí comecei a empreender, né, nesse outro local. E depois de eu ter empreendido, né, que eu comecei a realmente querer formar um negócio novo, né, um negócio que realmente eu pudesse ter a liberdade para poder decidir e a liberdade para poder colocar minha visão empreendedora 100% ali. E aí foi que o Vibra nasceu, né? E depois disso que a gente começou a executar as ações do Vibra, foi muito importante 2 coisas. A primeira é network, né? Conversar realmente com as pessoas que acreditavam na tua visão de negócios e podiam até mesmo apostar, se tornando seus clientes. E outra coisa que fez total diferença para mim foi eu cada vez mais buscar mais conhecimento, mais aprendizado. E aí a gente acabou conseguindo, né, se tornar fornecedor oficial do Sebrae também. E a minha trajetória foi marcada justamente por isso, por aprendizados e por muita dedicação. Pois é, né? A gente vai vendo aí que o Vibra tem essa história, e essa história, Jaqueline, ela condiz muito com a realidade do que a gente encontra nos processos dentro das startups em que nós aceleramos, desse ecossistema que o Connex tem, né, que circunda aí o Connex. Então, quando nós entendemos isso, que as nossas startups chegaram em um nível em que ter a tecnologia está madura tecnologicamente, obviamente que sempre em constante atualização, tá? Mas eles precisam de um produto alinhado ao mercado, a como lidar com isso no business, no dia a dia, como estruturar essa parada. E daí é que a gente vinha conversando, eu e a Andréia, e a gente falou, cara, o Vibra é isso. Então, queria também te agradecer por estar aqui com a gente hoje, porque além de uma parceira antiga, né? Tu tá entrando agora numa fase em que as nossas startups cresceram junto com o Vibra, todo mundo cresceu junto. E a gente chegou no nível agora em que a gente vai poder entregar um melhor resultado pela experiência que a Vibra como parceiro, que tu como parceira tem de mercado, já atendendo aí o Sebrae, já tendo inúmeros resultados, que depois eu vou querer que tu fale desses resultados também, que é importante. Perfeito. Mas, Andréia, ter um parceiro que entenda a necessidade das startups, de como elas estão hoje, para o Connex faz total sentido. É o que nós estamos procurando. Uma coisa que a gente sempre discute e fala para os nossos clientes é que a gente não recomenda nenhum serviço para o nosso cliente que a gente não tenha usado, né? Que a gente não tenha vivido aquela experiência com aquele fornecedor. Então, testado, por isso, não conheça, né? Por isso que a gente indica o Vibra, a gente indica o Copa Hub, a gente indica o Audio Digital, Eduardo Bastos Contábil, e também a Compliance Shield. Então a gente está munido ali de tudo que uma startup precisa. Aceleração, investimento, jurídico comunicação e tudo. Né? Então, assim, quem ainda não for do Connex, quem não tiver sua startup sendo aqui incubada pelo Connex, olha, tá na hora, porque a gente só tá acelerando as melhores. Por isso que eu digo sempre, Jaqueline, para vocês que estão nos ouvindo, vem pro Connex, já te falei. E aí uma coisa muito legal que Jaque contou foi justamente os primeiros clientes que ela teve, que eram ali os amigos,
os parceiros de trabalho, as pessoas que confiaram inicialmente, e ali ela já conseguiu fazer suas primeiras vendas, aprimorar seus produtos, e hoje, Jaque, tu já está atendendo uma gama de clientes bem maior, mas que aquelas pessoas lá no teu início fizeram toda a diferença, né? Que uma coisa que a gente percebe, infelizmente, em alguns empreendedores é esse medo de ir para o mercado, esse medo de vender. Nossa, mas eu não vou conseguir vender, eu preciso estar estruturado, eu preciso ter um cliente, eu preciso ter um contrato, eu preciso ter tudo isso para eu ir para o mercado e oferecer minha proposta. E a gente percebe que os empreendedores que mais têm sucesso em suas startups são aqueles que vendem até quando não está com o produto pronto. Entendeu? Exatamente. E pegando esse gancho, André, é uma coisa que gera um receio mesmo e às vezes o empreendedor ele foca tanto em ter um produto perfeito, né, em realmente colocar toda a tecnologia assim de forma bem robusta e na verdade às vezes o mercado não quer isso, né? Então quando você trata o seu serviço de forma que, olha, eu vou começar e se não tiver perfeito, a gente vai ajustando no decorrer, até porque o mercado ele muda muito rápido. A tecnologia muda, o próprio comportamento do consumidor muda, então você realmente começar a tentar fechar é um caminho muito certeiro, porque qualquer coisa que tu for fazer para que tu, digamos assim, aguarde, o teu concorrente, o mercado não vai te aguardar. Você vai acabar perdendo aquela oportunidade que você poderia já ter começado, simplesmente porque você quer deixar tudo perfeito, né? E a nossa trajetória, a gente não começou desenvolvendo tecnologia, né? A gente começou realmente com o inverso. A gente tentou validar vendendo e depois a gente foi concepcionando o que o Vibra vai ser tecnologicamente, né? Então foi um caminho assim, inverso que a gente fez e a gente considera que é muito certeiro pelo fato de que uma startup que começa do zero, sem investimento anjo, sem fomento, que a gente não conseguiu ainda pegar um recurso de fomento, né? E conseguir se tornar ali sustentável no mercado é um caminho difícil, é um caminho árduo. Bem difícil, e às vezes a startup acaba desistindo nesse meio do caminho, né? Porque existem muitas oportunidades de muitos recursos e que eu acompanho muito vocês, eu sei que vocês colaboram demais para que as startups consigam até esses recursos de fomento, mas quando a startup está ali sozinha, né, às vezes ela não consegue ter esses recursos e o caminho das vendas é o caminho que vai fazer com que o empreendedor ele persista e continue, porque não é fácil a jornada de você empreender. Muitas vezes as startups elas desenvolvem jornada dupla, né? Enquanto o empreendedor está desenvolvendo uma atividade aqui em um local, ele está tentando rodar outro negócio para tornar viável a operação. Mas muitas das vezes, às vezes o empreendedor ele não tem essa opção e aí ele tem que realmente tentar vender ainda que um produto em formato de MVP, ou seja, não estando tudo 100%, para tornar viável. E é uma coisa que eu recomendo também. Assim, o dia a dia do cara que ele está à frente da startup, ele não é diferente do cara que tem uma empresa, a jornada continua sendo difícil. E como tu falaste, está narrando a tua própria história, né? Sem investimento anjo, sem nada. Hoje, 100% da galera que chega pra gente com ideias e tudo, a gente teve até uma ideia com um empreendedor aí que tem um negócio em potencial gigante na linha pet, muito bom. Não se trata de uma ideia. O cara já veio pra gente, Jaqueline, com a concepção do produto pronta, com plano de negócios pronto, plano de expansão, valores, tudo. Ou seja, um empresário tradicional que já conhece tudo isso, que é diferente do cara que está aqui na startup, que vem de universidade e tal, que ainda não tem essa experiência, essa vivência de negócio, tá ficando ao contrário. Os empresários tradicionais estão entendendo que o modelo de negócio, startup, que é um modelo de inovação, que é repetível, escalável, esse que é o grande gap do momento, né? É aí que tem que se concentrar a força de expansão da empresa, no caso as startups, e ajustar essa modelagem para que se mantenha no mercado do jeito certo, da maneira certa. É o que eu queria que tu falasse pra gente aqui. Quais são hoje, assim, não falar só de metodologia, mas assim, quais são os principais problemas
que as startups, os empresários, quando chegam para ti, eles relatam? Top 3 de problemas assim que tu detecta de cara e tem que corrigir. E qual é o impacto dessa correção, desse erro, né? Perfeito. Eu acredito que o primeiro seja o empreendedor ser o empreendedor equipe, né? Que a gente chama. Ele querer desenvolver tudo sozinho, né? E não buscar quem possa ser complementar nas suas forças, né? Então, quando você está montando uma startup, se você não pensar quem pode te ajudar a você realmente estruturar essa operação, você vai ficar dando murro em ponta de faca, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. O dia tem 24 horas e o empreendedor que consegue analisar e até mesmo ceder mesmo o equity para as pessoas que podem ali naquele momento ajudar ele a estruturar uma operação, é muito importante ele fazer isso. Um outro ponto que eu considero que às vezes alguns empreendedores erram é ele não se portar de forma profissional desde o início, né? Então, quando você tem uma startup que às vezes na visão do seu cliente potencial pode chegar, isso é muito amador, muito incipiente, eu não vou te contratar ainda não tem a roupagem que eu estou querendo. As startups que conseguem se posicionar como profissional desde o início, fazendo um bom pitch, fazendo uma boa apresentação, criam um site, né? Mesmo que não seja um site da forma como você quer, mas vai se portando como profissional, porque automaticamente qualquer venda que você consegue fazer, você vai gradativamente investindo para se tornar ainda mais profissional e você vai se posicionando no mercado, né? Então, existe aquela frase, tipo assim, melhor feito do que não feito, né? Do que perfeito, exatamente. Então, você faz, mas ao mesmo tempo, né? Mesmo você não se vendo assim como perfeito ainda, vai se organizando, vai se estruturando realmente para que você consiga contratar digamos assim, uma equipe que pode te ajudar a criar um design profissional para a tua rede social, né? Uma pessoa que pode te ajudar a gravar vídeos, né? E para isso, tem muitas assessorias por aí, né? Tem muitas pessoas que podem realmente dar direcionamento. Tem o próprio site do Sebrae também, que tem muito conteúdo gratuito lá. Então, pode até estudar ali pelo GPT também muitas coisas que você pode até pedir pro próprio GPT ali validar para você, te dar um feedback sobre aquilo que você, como você está se portando. E tudo isso é muito importante, né? E eu acho que um terceiro e último erro que eu acredito que acontece muito é o empresário não buscar separar, né, o que é empresa e o que é pessoal, porque isso, no final das contas, dá muito problema lá na frente. E quando ele começa a realmente buscar separar isso desde o início, ele evita muita coisa, né? E esses 3 erros que eu considero que ocorrem muito, mas se o empreendedor conseguir desde o início já trabalhar isso, ele já está um passo à frente. Eu visualizo que existem 3 maneiras de você criar uma startup. A primeira ou você aprende a fazer um site, a fazer um contrato, a estruturar uma planilha financeira, ou você contrata alguém para fazer isso, ou o que é o caminho mais comum das startups universitárias é se juntar com outras pessoas ali, né, que não são seniors, mas são pessoas estudantes de alguma área que possam se tornar seus sócios no futuro. Então, existem essas 3 possibilidades. Ou você aprende, ou você se junta com a sua turma, ou você contrata alguém profissional para entregar aquele resultado. E hoje, dentro do Conex, é o que a gente tem tentado explorar ali há mais de 2 anos, na verdade, que é o quê? Gente, vamos parar de ficar de briguinha de sociedade? Vamos parar de correr atrás de investidor anjo? Bora aqui estruturar um projeto, captar uma grana. Quando tu tiver com essa grana, a empresa vai continuar sendo só tua, mas tu vai poder contratar quem tu quiser. O jurídico lá com a Compliance Shield, comercial com a Vibra, né? Contabilidade com o Eduardo Bastos, que é uma turma, né? Que faz parte do nosso ecossistema, que é mais sênior, né? Que vai entregar o resultado, que é aquilo que a gente tem conversado muito aqui, né? Que o Wellington até também já começou a instigar. Os resultados que a Vibra tem trazido ali para os seus clientes. Tu poderia compartilhar alguns cases conosco? Posso, sim. Bom, dos clientes, assim, dos primeiros que a gente atendeu o pessoal da Elo Beauty Company, né? Então, quando a gente começou lá o trabalho, eles estavam com muita dificuldade, né, de conseguir realmente 2 coisas. A primeira era trazer uma
padronização ali do próprio atendimento, né? E a gente criou não apenas o processo para o próprio time se guiar, né? O processo ideal da jornada ali desde a hora que o cliente manda a primeira mensagem ali no WhatsApp até na hora que o cliente está recomprando o serviço. Então, a gente desenhou toda a jornada mesmo do cliente para não apenas fazer com que o cliente tivesse um bom atendimento, mas para identificar outras oportunidades de venda no decorrer dessa jornada desse cliente. A gente criou também vários documentos essenciais para que o próprio profissional da beleza pudesse mapear o histórico daquele cliente ali dentro do salão. E depois disso a gente entregou ali uma organização interna onde cada setor ali poderia basicamente manter uma padronização para eles conseguirem rever os resultados posteriormente. E antes não tinha essa padronização e aí isso, consequentemente, favoreceu o crescimento em faturamento. Então, a gente chegou lá, eles estavam com X em faturamento e quando a gente terminou os trabalhos, eles comprovaram assim na planilha, Jaque, a gente teve uma elevação, só dando exemplo, saímos de 12 mil para 40 mil, né, depois do trabalho realizado, justamente porque eles estavam deixando de ganhar dinheiro por não identificar essas oportunidades, que eles já tinham um profissional, mas faltava ali eles identificar essas oportunidades de reconversão com os mesmos clientes que eles já tinham na base, né? Tinham cerca de 1.700 clientes aí que eles puderam, depois do trabalho... E o cliente está ali doido para ser abordado, né? Exatamente. Então, esse foi um dos exemplos aí de cliente que a gente atendeu, mas teve também um cliente que a gente, pegando um gancho aí da parte comercial, a gente está atendendo o pessoal de transplante capilar, né, onde a gente começou um trabalho, principalmente ajudando eles a organizar e dimensionar melhor ali dentro do CRM deles. Então, a gente estruturou e reconfigurou toda a base de CRM para que eles conseguissem controlar as agendas de atendimento, conseguissem verificar outras oportunidades que não estavam sendo vistas por conta realmente dessa falta de organização ali dentro do CRM. Eles puderam aumentar o faturamento dele, porque lá dentro do CRM a gente consegue ver basicamente qual era o resultado antes da consultoria e qual é o resultado pós-consultoria, o quanto que aumentou, né, justamente por essa organização de agenda, de atendimento. E a gente foca muito dentro do nosso trabalho em verificar os resultados de antes e depois, porque contra resultados não há argumentos, né? Contra números você está lá colocando... Número, eu costumo dizer que nossas consultorias, né, André, elas são baseadas em números, então não tem como, número não mente, o número está lá, é o que é. E foi muito proveitoso, assim, dentro desses clientes que a gente já atendeu vários também pelo Sebrae também, e sempre ao final do trabalho de implementação, a gente não deixa as coisas assim só no papel. Então, um dos nossos diferenciais é que justamente a gente parte apenas para finalizar o trabalho depois daquilo ter sido implementado e basicamente do empresário conseguir tocar com autonomia o negócio, não ficando dependente ali do nosso trabalho todo o tempo ali do lado do empresário. A gente foca muito no empresário aprender o que ele tem que entender para que ele consiga continuar monitorando e fazendo a melhoria contínua, né? Porque ele vai ter todas as ferramentas em mãos para que ele dê sequência ao trabalho de transformação dentro da empresa dele, né? Não seja um trabalho ali que ele vai ficar todo o tempo tendo que ligar para a Jaque, tendo que saber ali. Não, é interessante ele aprender e dar sequência na transformação que a gente começou a implantar ali no negócio. E aí tu falou de ferramentas. Eu queria saber, Jaque, em que momento uma startup que acabou de captar um investimento, que já está ali com a tecnologia, nem que seja no MVP, em que momento dessa jornada desse empreendedor ele precisa de um CRM? Quando ele pensou em montar um negócio. Exato, desde o início. Isso CRM é muito fundamental, mas né? Parece que eles Exato. não se ligam da importância de começar a organizar, né? Ter suas primeiras receitas, vendas, leads. Exato. E o empresário, ele não
precisa começar com um CRM pago. Ele pode começar com um CRM gratuito, até uma planilha de Excel pode ser um CRM, mas por que é importante ele ter um local para que ele armazene esses contatos, para que ele possa se organizar, possa dimensionar o quanto de tempo de intervalo ele tem entre cada ligação que ele vai fazer, até mesmo para o próprio time dele. Se ele vai delegar para o time seu, a pessoa que vai entrar em contato com aqueles contatos que ele tem no WhatsApp dele ou do próprio número comercial dele, ele precisa ter um local para que ele faça as anotações e diga assim, ó, esse aqui é uma oportunidade, esse aqui agendou reunião e não compareceu, esse aqui foi para a reunião, mas ele não quis avançar para as outras etapas. Então, ter um local onde ele consegue guardar um histórico e ter um status daquele cliente é muito importante para que ele consiga ter resultados. Se ele não tiver isso, o que vai acontecer? Ele vai ter ali várias oportunidades que ele vai perder simplesmente porque, às vezes, ele não vai chamar a pessoa no horário que a pessoa disse que estava disponível para ele falar. Vai ter um volume de leads, às vezes, grande que está vindo do tráfego, mas vai ser dinheiro que você vai estar investindo, vai estar jogando fora, porque aqueles contatos, quanto mais rápido tu mantém a cadência desses contatos, mais fácil é de você converter. Só abrir um adendo na tua fala. Se rodar tráfego e não atender, você está queimando todo o brand, todo o histórico da tua empresa antes de nascer. Então, assim, é muito mais prejudicial do que benéfico. Inclusive, deixar um alerta para você de startup. Tem teu negócio, tá ajustado? Se tu não tem condições de atender a demanda que um bom tráfego pago feito te entrega, não entra, porque senão tu vai queimar o teu negócio. E falando de startup, é muito mais fácil fritar uma startup do que uma empresa tradicional. Exato. E um outro ponto também, assim, super importante beleza, você, digamos que tem ali o CRM, mas você sabe se o seu time sabe manusear esse CRM? Ou você sabe se o seu time sabe o que ele tem que fazer na sequência com que o contato chega? Então, por isso a gente também, além do CRM, a gente implanta os processos comerciais, os playbooks, os scripts, as informações que são úteis para que tu não fique apenas, eu sei fazer o atendimento. Tá, mas e o teu time? O teu time sabe dar sequência na cadência aí desse lead? Então, ter essa estrutura é importante também para que tu consiga fazer vendas, né? E consiga passar para o teu time também o processo, como que vai funcionar. Se tu tem um processo bem desenhado, tu tem uma vantagem muito boa, primeiramente, para que tu analise os teus pontos de falha dentro da tua cadência, para que tu analise também até que tipo de mudanças tu tem que fazer ali até na tua própria no teu próprio serviço que vinha, digamos, atender o interesse melhor do público que está chegando para ti. Então, tudo isso tu consegue ir verificando através de um bom processo comercial, um bom playbook e um bom treinamento do teu time também, porque mesmo tu tendo o processo e o playbook, é importante tu fazer treinamentos contínuos e alinhamento, né? Lá no Vibra, a gente todo sábado é dia de treinamento de time. Então, a gente realmente até tá em parceria aí com um especialista também, né, da parte comercial, justamente porque o Vibra também, mesmo a gente sendo empresa de educação, a gente também investe em pessoas que podem agregar no nosso time. Então, desde lá do início, eu sempre... Hoje eu contrato também mentorias de outros mentores, porque... eu sou uma empresa de educação, não vou investir porque eu mesmo treino. Não, a minha cabeça é quem pode somar com o meu time, quem pode me ensinar outras coisas, outras habilidades que às vezes eu não tenho para complementar aquele conhecimento e fazer com que a gente acelere mais. Essa cabeça do gestor de negócios que faz com que a empresa cresça de forma mais rápida, né? Quando você consegue agregar outras informações para o teu time crescer. Então, todo sábado é dia de treinamento. Sim. Lá, e eu acredito que junto com a Connex também, quando a pessoa entra aqui nas acelerações de vocês, elas ganham muito com isso, porque elas conseguem aprender até mesmo oportunidades que ela nem sabia que existia, justamente porque a Connex consegue puxar essas oportunidades, seja de fomento, de editais e de outras oportunidades que ela desconhece. Não consegue nem enxergar. Tem uma coisa da nossa trajetória, né, quanto Connex, nesse nível de captação de recurso, que a gente nunca aceitou. Que foi o quê? Por melhor que seja a sua ideia, nós não vamos iniciar um serviço de graça. Por melhor que seja. Por quê?
O empreendedor, a gente quer dentro da nossa comunidade aqueles empreendedores que, por mais que estejam iniciando, tenham uma mentalidade de empresário. E o empresário, ele contrata serviços. Ele paga por serviços, ele valoriza aquele serviço, porque ele sabe que lá na frente ele também vai estar vendendo e ele quer ser valorizado. Então a gente não quer aqueles com boas ideias, a gente quer aqueles empreendedores que são engajados, aqueles empreendedores que realmente querem se tornar grandes empresários. E aí é uma coisa que o Wellington sempre trouxe muito também, essa questão de se valorizar dentro do mercado, que tu também trouxe na tua fala, que a gente já deve se colocar como profissional, né, Wellington? Se posicionar do profissional no começo é fundamental. Hoje o que eu defendo muito, e aí eu sou acabei trazendo Andréia, né, para esse universo de percepção, pelas experiências que tive mesmo. Porque às vezes o cara tem uma boa ideia, ok, não vamos mudar o mundo, vamos acabar com a fome no mundo, com essa minha ideia e tal, um contrato de sigilo, ok. E quanto é que tu tem disponível para pagar pra gente? O nosso budget é esse aqui, ó. Consegue pagar? Consegue chegar nisso aqui? Porque se a tua ideia é tão boa como tu tá falando, então tu não pode ter medo de empreender com uma excelente ideia como essa, né? Ok. Então, alinhado a isso, a gente começou a perceber que a gente colocando esses limites, estabelecendo essas regras, a gente acaba atraindo pessoas que de fato são comprometidas. Porque o cara tem uma ideia fantástica, mas não é comprometido, não é engajado com a ideia dele. Então nós tínhamos, por muitas vezes, que carregar a ideia dele, pivotar a ideia do cara, entendeu? E era um trabalho absurdo para um resultado financeiro muito aquém do trabalho que estava sendo realizado. Percebemos isso, colocamos como cultura dentro da Connex. E hoje aparecem as ideias mais mirabolantes do mundo, às vezes ideias muito boas, mas nem sempre os empresários, os donos de startups, os donos das ideias, têm, como o último que chegou para a gente, né? Já um plano de negócio elaborado, um plano de expansão e tal. Ou seja, até para abordar a Connex, agora, as pessoas estão vendo que tem que vir mais preparada, porque nem todas as ideias a gente nem chega nem a apreciar, nem a avaliar. E isso não é, porque a Connex chegou num status diferente agora, não tem nada a ver com isso. Isso é maturidade, e com essa maturidade nós entregamos um resultado de muito maior excelência. Tanto é que isso se prova nos números captados, do primeiro, segundo e agora terceiro ano Connex. Entendeu? Está provado em números, que não é só uma questão de método e nem de colocar limites, não, é questão de funciona desta forma, funciona bem. Então os números estão aí, a gente está muito bem aqui desse jeito. E em falar em números, é muito importante estar lá na nossa bio do Instagram, mas importante reforçar que somente esse ano de 2025, que ainda não deu nem ali 7 meses direito, a gente já levantou 15 milhões, mais de 15 milhões em recursos. E só não levantou mais porque os resultados dos editais e o depósito na conta dos nossos clientes ainda não caiu, porque tu conhece muito bem esse universo, tu sabe que... só conta com dinheiro depositado, tá, gente? Tu conhece esse universo, sabe que captação de recurso a nível de fomento, né, que são esses recursos não reembolsáveis ali do governo, eles são muito bons, eles são um diferencial, mas eles demoram às vezes cair. E aí que entra a responsabilidade do empreendedor de fazer o primeiro investimento no negócio dele. Se ele não for capaz de ser o primeiro investidor do negócio dele, infelizmente, tem uma péssima notícia para você, sua startup não vai passar de 1 ano. Porque a gente, mesmo não tendo nada, a gente tem que investir no nosso negócio. A gente tem que fazer ali, é R$100 para ter um site, vou pagar. É R$500 para registrar uma marca, vou pagar. Vou parcelar de 10 vezes e vou pagar. Mas tem que fazer. A gente tem que acabar com essa questão de que criar startup é coisa de evento e isso e aquilo. Não. De salas coloridas e tal. E não se trata disso. Não é ambiência, é muita responsabilidade. Pelo contrário, se você pegar as maiores empresas dos Estados Unidos hoje, todas elas foram startups. Sim. Isso é um fato, e elas mudam a realidade financeira de muita gente do mundo. Elas estão na nossa mão, a gente usa toda hora, entendeu? Vou dar um exemplo prático aqui, o WhatsApp era indiana, entendeu? Então hoje aí a Meta
que era uma outra empresa, que não era Facebook ainda, o cara olhou aquilo ali e falou, pô, isso é fantástico, vou querer utilizar. E usou o reforço de marca que ele tinha, Instagram, Facebook, foi lá e trouxe o WhatsApp para dentro do seu bojo. É um aplicativo que ele é gratuito, mas ele está na mão de todo mundo. Então, quanto é que isso vale? Quanto é que base de dados valem? A exemplo, o cliente que tu tinhas aí, que tinha uma lista gigante de contato, instalou o CRM, fez o processo, normalizou e triplicou o resultado dele ao final do teu processo de consultoria. Então, gente, vocês estão ouvindo isso aqui que a gente está falando, a gente não está aqui uma hora dessa gravando para falar de experiências reais. São experiências reais, coisas que acontecem todos os dias. Se você não estiver alinhado com isso, infelizmente, mais uma péssima notícia, que é a máxima. A sua startup não passa de um ano, o vale da morte, que é o que a gente chama, né, aí no nosso meio, ele está aberto para a sua ideia e ela vai ficar lá. Sim. A gente tem uma trajetória assim, passo a passo, de como criar uma startup, e a gente vem demonstrando isso, Jaque, recentemente, no lançamento do Leads Legal. A gente basicamente criou uma startup nossa, internamente, onde a gente começou a escrever o projeto, uma startup do Conex, inclusive. É uma dor nossa, né? Uma dor, mas logo eu vou contar sobre a solução. Mas qual foi a ideia? Gente, se a gente está falando assim, é tranquilo captar recurso, mesmo não tendo ideia e mesmo não tendo um CNPJ, é tranquilo captar recurso. O que a gente fez? A gente começou a perceber algumas dores incomuns aos nossos clientes, que era não conseguir vender, porque não tinha leads, não tinha clientes e tal. E aí, a gente já tem esse potencial ali junto com a inteligência artificial, o Wellington também é um especialista nesse sentido. E aí, o que a gente fez? Aproveitou o edital do Startup Nordeste para, de fato, construir o Leads Legal, que na época até se chamava MLeads, né? Uhum. E o Conex também já viu outro nome. Conex se chamava Seu MVP. Seu MVP. Então, assim... Legal. O que aconteceu? A gente pegou o edital do Startup Nordeste, olhou para dentro de casa e viu os problemas dos nossos clientes e, por meio do Startup Nordeste, construímos uma solução que foi aprovado. Conseguimos 39 mil e agora estamos desenvolvendo marca, site. Nossa equipe foi de 2 pessoas para uma equipe de 8 pessoas no Leads Legal. Então, a gente foi para o Neon, né, já com tecnologia pronta, porque a gente fez um network muito bacana com um rapaz de Coroatá, que é o nosso CTO hoje em dia. Então, assim, as oportunidades elas vão surgindo quando você vai colocando a cara no mercado. Então, eu só postei uma foto, né, do MLeads, e aí ele me chamou e falou, André, eu tenho a tecnologia pronta. Eu falei, cara, bora fazer o seguinte, aí, tá parada, nasce uma startup. A tecnologia tá parada aí, a gente tem os clientes para colocar no mercado, vamos colocar. E aí a gente foi se juntando com pessoas muito boas, lançando no mercado. É uma startup aí que tem enorme potencial. Estamos participando do PSIM também. Eu virei especialista no pitch. Então, imagina assim, qualquer pessoa pode captar um recurso e desenvolver aquela ideia ali que está travada. Nós comprovamos internamente, entendeu? A gente não precisa contar o caso do Conex, a gente não precisa contar o caso da Uberlância, nem da InPeople. A gente está mostrando, de fato, esse processo acontecendo em menos de 6 meses. Nosso processo foi validado em menos de 6 meses, o nosso novo processo, a nova reestruturação, com os editais vigentes no ano de 2025. Nós pegamos a ideia do zero, corrigimos, centralizamos, a história que a Andréa contou e foi captado o recurso. Então, é resultado de fato. Então, mas assim, todo um comprometimento, né? Toda a experiência e tudo. Então, nós colocamos em prática e testamos os nossos próprios métodos. Nós não indicamos aquilo que nós não testamos, nós não usamos. Isso aí não adianta. Legal. Tu até contou um caso ainda agora pra gente ali no escritório, né? Que o cliente só fechou quando foi lá. Ele fez a mesma coisa com a gente, mas só foi até você porque nós indicamos. Senão, nem iria pelo nível de desconfiança e tal. Clientes existem inúmeros, né? Já que acho que tu já conhece muito bem essa trajetória empresarial, tu sabe que cada empresário tem seu bicho papão, né? Tem medo disso, daquilo, outro e tal. Nós que somos da galera da startup, a gente já é um pouco mais arrojado, um pouco mais dinâmico, entendeu? Porque pra gente isso aí não faz sentido algum.
algum. Não vai interferir no meu resultado, não vai mudar nada, mas... É uma mentalidade um pouco diferente, né? A gente que surge criando startups, a gente tem uma mentalidade de tipo assim, eu vou arriscar, porque se eu não ganhar nada, pelo menos eu ganho experiência. Né? Se eu não converter isso em vendas, eu ganho experiência, aprendizado. E eu gostei muito quando tu falou, que tu pontuou, que mesmo vocês sendo uma empresa de educação, vocês contratam outras empresas, outros consultores, também para ter essa visão de mercado. Né? Isso é muito legal, Jaque. E aí conta pra gente um pouco mais também do que vocês têm feito, quais soluções a Vibra está entregando para o mercado, até para que os nossos clientes também possam conhecer melhor esse grande parceiro que é a Vibra, que é a Jaque também está dentro do nosso ecossistema. Bom, nosso carro-chefe é a consultoria empresarial mesmo, onde a gente consegue ir lá do empresário que assim, quer realmente fazer uns 360 no negócio, né? Entender ali o que ele está travado, o que ele realmente tem de potencial para ele conseguir desenvolver. A gente estrutura todo um planejamento e a gente foca muito, num primeiro momento, né, em conseguir focar na maior dor daquela empresa, né? Então, se dentro da consultoria a maior dor dele é para a área comercial, ou se a maior dor dele ali é para a área de organização de processos, ou se a maior dor dele é para a área ali de controle de estoque, então a gente realmente dá um enfoque nessa área e no decorrer dos meses a gente vai focando em arrumar as outras partes, né, da empresa. A gente hoje trabalha com uma rede de consultores e que eles são multidisciplinares, então a gente consegue conectar a dor daquela empresa com um consultor especialista associado da nossa rede que ele tem mais match com essa empresa, né? Então a gente diz sempre que a gente conecta desafios empresariais com especialistas do mercado que têm essa habilidade técnica de atender esses desafios, né? E hoje só entra como especialista da Rede Vibra quem de fato tem trajetória de mercado, quem é especialista de fato, já com... Basicamente, no mínimo, a gente pede ali graduações, mas hoje os nossos consultores eles têm muito mais do que graduações e também trajetória consolidada de mercado, né? Então, a consultoria é um dos nossos produtos que a gente tem o treinamento em company também, que a gente consegue ir até a empresa para a gente conseguir realizar momentos de imersões dentro das empresas. Então, a gente realiza momentos ali para que realmente o próprio colaborador ele saia do momento ali de estar sempre só focando ali na operação e tenha um start realmente para a inovação. Então, os nossos treinamentos eles são muito focados ali em trazer essa oxigenação para o ambiente empresarial, para que o colaborador ele consiga destravar e consiga ele mesmo colaborar com o processo de transformação dentro da própria empresa, né? Porque às vezes a gente fala, como que faz a inovação acontecer dentro das empresas? A inovação pode começar na cabeça do próprio colaborador para, de fato, trazer o que ele pode melhorar na própria rotina da empresa, né? Então, é cultura, né, já? Exatamente. Que é a mudança de mentalidade mesmo. E aí, ter esses momentos realmente para trazer essa oxigenação para os colaboradores te ajuda demais a você promover mudanças internas, porque ninguém mais do que quem está executando aquela função todos os dias sabe que tipo de problemas ele está precisando resolver. E quando se junta os colaboradores com foco em trazer soluções para aquele problema, sai muita coisa. Vem resultado, isso é fato. Sai muita coisa. Então, ter momentos de treinamentos em company é muito legal. E também a gente tem nosso braço, que é o VTech House, que é de desenvolvimento de tecnologia personalizada, onde a gente consegue, através... A gente tem os nossos consultores associados, que eles trabalham ali a gestão empresarial, e temos o VTech House, que são a nossa rede de programadores, em que a gente foca em construir tecnologia para que realmente a empresa ela tenha aquela ferramenta que ela sempre sonhou, aquele ERP, aquele aplicativo, aquele site, para acelerar o seu negócio, né, de forma personalizada. Isso ajuda muito os negócios a poderem acelerar, né, justamente porque a gente também conecta os desafios tecnológicos com os consultores tecnológicos da nossa rede, que podem favorecer esse desenvolvimento. Então, quem é empreendedor, se liga, você só tem 2 caminhos. Ou você contrata a Vibra direto, ou se você ainda não tem aquele recurso para ter acesso a uma consultoria tão personalizada e tão estratégica, contrata o Conex para a gente ir atrás desse dinheiro, viu?
Contrata o Conex, que aí a gente vai atrás dessa grana, capta e contrata a Vibra ali com esses recursos oriundos aí dos recursos de fomento. Então, existem esses dois caminhos rumo ao Só sucesso. tem os dois caminhos para o sucesso. E passa pela Vibra e passa pelo Conex. Então, se você é do Maranhão aqui ou Brasil inteiro e quer ter acesso à consultoria especializada em tecnologia, em estruturação de negócio, inovação, chama a gente que é sucesso. É isso aí, gente. Então, obrigado por você nos assistiu, tá vendo aí mais esse podcast do Conex. Outros virão e aguardem aí que tem muita novidade. Obrigado, Jaqueline. Obrigada, e galera, façam parte da comunidade Conex, porque lá vocês vão ter acesso a muitas oportunidades também. E também, passando da comunidade Conex, vocês podem também fazer parte do ecossistema Vibra, que lá também vocês vão continuar também recebendo alguns conteúdos estratégicos, né? Sigam a gente nas redes sociais, @JaqueMartins com 2 Is e @Vibra Instituto, porque se você ficou com alguma dúvida aqui ou quer receber propostas do que a gente faz ali para poder transformar o seu negócio, chama a gente lá, que vai ser um grande prazer, uma grande honra. E diz que vocês vieram aqui da Conex, do podcast, que vocês vão receber uma condição especial Lançando também. cupom de desconto ao vivo. Perfeito. E obrigada mais uma vez, gente. Fico muito honrada mesmo por estar aqui e porque eu admiro muito realmente a trajetória de vocês e tudo que vocês estão construindo para realmente transformar o ecossistema e trazer a inovação para as startups que precisam demais de um apoio como esse que vocês dão para as startups. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau. Ali, ó. Tchau.